Amigos queridos, amigas queridas do Centro Espírita Irmã Maria Adelaide, saudações fraternas, boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje, provavelmente será o nosso último encontro deste ano. Um ano marcado por uma pandemia. Um ano marcado por uma série de desafios que cada um de nós enfrentou à sua maneira e ao sabor da existência, mas que, sobretudo, mexeram com o nosso íntimo. Nesse sentido, nós gostaríamos de fazer com que os irmãos olhassem esta pequena reflexão que gentilmente nós trazemos neste momento. Quando Jesus entra na cidade de Cafarnaum e percorre as margens do lago Genezaré, ele encontra Simão Pedro e André pescando no lago. E diz: Simão, André, quereis ser os meus discípulos? Simão Pedro ainda tinha dificuldade de entender como se construiria o reino de Deus em um lugar como aquele. Porque Pedro, um homem rude, um homem duro, por isso ele fora chamado por Jesus de Pedro, Simão Pedro. Pedro vem do radical grego que dá origem ao termo pedra. O coração de Pedro não era endurecido, mas ele continha uma aparência bastante rude e ainda um tanto teimoso com relação à caminhada do reino. Pedro era o apóstolo mais velho, que viria a ser, depois da crucificação, o líder de todos os apóstolos. E foi com quem Jesus teceu as mais íntimas considerações. Quando ocorrem as bodas de Caná, em que Jesus transforma a água em vinho, Pedro indaga ao mestre por que é que ele estaria estimulando a bebedice entre aqueles homens. E Jesus olha gentilmente a Pedro e responde: Pedro, chegará o dia em que terás a alegria de servir a um amigo, mostrando que o evangelho já começaria em clima de festa. Isso está narrado no capítulo 2 do livro A Boa Nova pelo Espírito Humberto de Campos. Esta passagem das bodas de Caná. Mais adiante, Pedro indaga ao mestre: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus responde: Pedro, não lhe digo que deveis perdoar até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes, evocando a vingança da figura de Lameque no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, que diz: Caim é vingado 7 vezes, mas Lameque é vingado 70 vezes 7 vezes. A vingança infinita, portanto, daria espaço a um perdão infinito, a um amor aos amigos, em prece por aqueles que nos perseguem. Esse era Pedro. O mesmo Pedro havia hospedado Jesus durante 3 anos, os 3 anos da sua caminhada na construção do Evangelho, em sua casa. Jesus morou com Pedro, na casa de Pedro, durante esses 3 anos. Era alguém com quem ele tinha muita intimidade, assim como o menino João Evangelista. Pedro convida em uma ocasião Jesus para que pudesse cear com ele. E naquela época, quando alguma casa recebia um convidado ilustre,
as portas desta casa ficavam abertas e todo o povo vinha assistir. E fazia parte dos costumes do povo hebreu antigo que beijasse as mãos dos convidados, ou a cabeça, ou o rosto, ou os pés, dependendo do grau de ilustricidade daquele convidado. Pedro, em sua rudeza, não faz nada disso. Jesus entra na casa, as portas ficam abertas, e quando as pessoas se dão conta, havia uma mulher chorando aos pés de Jesus e lavando os seus pés com as suas lágrimas. Era Maria de Magdala. Maria de Magdala lava os pés de Jesus com lágrimas e depois pega um óleo perfumado e derrama sobre os pés do mestre. Era isso que dizia a tradição. O beijo nos pés de um convidado muito ilustre e depois que se colocasse um perfume nos pés. Maria, em sua sensibilidade feminina, fez o que o anfitrião não havia feito. Como é que Maria de Magdala entrou? Como eu disse, as portas ficavam abertas. E Pedro olha para Jesus, aponta o dedo para Jesus e diz: vós não sois profeta, porque se fosseis, saberíeis que esta mulher é uma prostituta. E Jesus tratava gentilmente todas as pessoas. Ele mesmo havia dito na sua crucificação: nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. Este homem, Simão Pedro, que teve muita dificuldade em compreender pela sua natureza, pelo seu aspecto rude e duro, foi aquele mesmo que decepou a orelha do soldado Malco quando levaram Jesus preso. Pedro tinha esses arroubos de agressividade, de violência, mas a partir de um certo momento já em defesa do mestre. Ao que Jesus diz: Pedro, embainha tua espada, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. Como se tivesse dito: Pedro, guarda a tua espada, já arrancaste a orelha. Pedro, acabaste de perder uma orelha. Não é? Esse homem duro foi questionado por Jesus: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Em seguida pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. E pergunta por uma terceira vez. E ele responde pela terceira vez. E em seguida Jesus olha para Pedro e diz: esta noite o galo não cantará e já terás me negado 3 vezes. As mesmas 3 vezes em que Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Porque Jesus estava construindo no coração de Pedro o reino de Deus. E Pedro, quando se dá conta que havia negado o mestre 3 vezes, entra em desespero. Provavelmente, segundo os historiadores, essa teria sido a maior dor do apóstolo. A partir daí, depois que Jesus aparece para um grupo de pessoas, entre eles Pedro, o apóstolo se dá conta da construção do reino de Deus. E parte na pregação do evangelho até os 80 anos. Pedro constrói a casa do caminho. E tem alguns encontros com o mestre na forma de imaginação, na forma da visão mediúnica. Ocorre uma certa vez em que Pedro estava cansado de ser injuriado e sai pelos muros da cidade de Roma. E ele enxerga uma luz se aproximando. Isso também é narrado por Humberto de Campos. Enxerga uma luz se aproximando. Era o mestre.
Mas ele se vê em um torpor e não percebe do que se trata. E Jesus olha para ele naquele encontro, cruza um pelo outro. Cruza um pelo outro e Jesus pergunta: Quo vadis, Pedro? E Pedro devolve: Quo vadis, Domine? E passam um pelo outro. Quando Pedro se vira, não enxerga mais o mestre e entende o recado. Jesus estava indo ao encontro da cidade. E Pedro estava saindo da cidade, desistindo do seu trabalho. E ele retorna, porque entendeu o recado do mestre. E muitas vezes em prece, Pedro exclama, indaga, porque na casa do caminho ele se vê perseguido por algumas pessoas e diz: mestre, e Odélio está dizendo que eu estou me apossando dos donativos. Aquele outro diz que eu estou buscando promoção pessoal. E Jesus, em intuição, dizia a Pedro: Pedro, segue o teu caminho e Odélio vai viver. Pedro, segue o teu caminho. Esses vão viver. Eles vão viver. E eles vão aprender. E o coração de Pedro foi sendo amolecido durante todo o transcurso de sua encarnação. Por que o apóstolo Pedro era o líder dos apóstolos? Por que é que Pedro escolheu aquele homem rude? Desculpem, por que é que Jesus escolheu aquele homem rude? Jesus escolheu pessoas com a natureza humana que expressassem exatamente as nossas limitações, a fim de que nos espelhássemos em alguém, em algum deles. E muitos de nós nos espelhamos a Pedro. Aquele homem tradicional, conservador, ainda endurecido e fechado para o novo, mas que aos poucos foi despertando, amolecendo o seu coração. É o convite que este ano nos faz. É o convite que a pandemia nos faz. É o esmeril agressivo que modela as nossas imperfeições. É a lapidação do diamante bruto que somos cada um de nós. E o diamante só é lapidado quando saem suas lascas. E nada como uma provação para nos ensinar isso. Provações e privações que constituem o nosso terreno de expiações. O grande convite que fica, ainda que tenhamos uma ressaca econômica, psicológica e ainda por alguma patologia de ordem orgânica, física, assim como são as próprias patologias de ordem psicológica e mental, nós somos convidados a amolecer o nosso coração através desse esmeril duro que foi para muitos o ano de 2020. E nos aproximamos do seu final. Nos aproximamos do seu final sendo convidados, intimados a uma renovação íntima. E que possamos assim despertar as nossas potencialidades para o trabalho no bem. Porque é para isso que Jesus nos chama. Somos todos apóstolos do Cristo. Quanto aos que nos agridem, quanto aos que nos ofendem, eles vão viver. Quando estivermos saindo do nosso trabalho, desistindo da nossa jornada, Jesus passa por nós e nos pergunta: Quo vadis? Para onde vais? Nos convidando ao retorno do filho pródigo à casa paterna. Todos nós somos amados ao infinito por esse Pai zeloso e amoroso que cuida de cada um de nós. Não esqueçamos disso. E assim foi com Simão Pedro. Simão Pedro foi pregando o evangelho até os seus 80 anos. Não mais na casa do caminho, mas dentro do cemitério.
porque no cemitério era o único lugar onde os soldados jamais imaginariam que alguém estivesse pregando o evangelho. E aquele velho é carregado pelos soldados que o surpreendem no cemitério. O condenam, Pedro é condenado à morte. E diz que não mereceria morrer como morreu o mestre. Porque ele foi condenado à cruz. E por ironia, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Aquele homem, idoso, estava chegando ao final da sua caminhada com uma saudade imensa de Jesus, enquanto estava pregado no madeiro. E ele se esquece da cruz e sente uma saudade enorme de Jesus, das pescarias, das conversas, dos longos diálogos. E havia um soldado, Sertorium Aniceto, impaciente, desaforado, e que pega uma pedra grande e diz: "Esse homem não morre", e acerta a cabeça de Pedro. Para o choque dos demais soldados, que apesar de terem cumprido com seu trabalho, respeitavam também aquela figura. O sangue jorra na cabeça de Pedro. Pedro se vê em um torpor e se encontra, dentro de alguns instantes, fora do corpo físico, nos braços do Mestre Jesus, que, segundo a narrativa de Humberto de Campos, o conduz para um lugar na espiritualidade, onde permanecem juntos por um tempo equivalente na Terra a 15 dias. E diz: "Pedro, ao término desses 15 dias, eu preparei este lugar para ti. Descansa o quanto quiseres, porque eu me vou." Pedro olha para o mestre e talvez tenha perguntado de novo: "Quo vadis, Domine?" Mas diz: "Mestre, mais uma despedida, eu não vou aguentar." E Jesus olha para Pedro e diz: "Pedro, eu me vou, porque enquanto houver uma lágrima na terra, eu não descansarei." E Pedro responde: "Então eu também vou." E aquelas duas almas gigantes descem à terra. Em um ponto escuro, Roma, no Coliseu, onde muitos cristãos estavam sendo imolados. Castigados por serem cristãos. Eles se aproximam daquelas pessoas, transmitindo bons pensamentos. Jesus chama Pedro e aponta. Pedro olha, o soldado da pedra, Sertorium Aniceto, ajoelhado no túmulo de Simão Pedro, com seu filhinho no colo, febril, doente. Ele estava pedindo a cura. Pedro, em espírito, se dirige até o soldado, estende suas mãos espirituais por sobre aquela criança e a criança se vê curada. E aquele homem rude, aquele soldado rude da pedra, se torna mais um cristão. É o convite que fica para todos nós, cujos corações ainda estão endurecidos pelos embates do dia a dia da vida, que amoleçamos os próprios corações. O Mestre nos espera. Um beijo carinhoso no coração de cada um. Fiquem com Deus.